Seja bem-vindo a mais um vídeo do projeto Comunhão no Lar. Eu sou Victor Medeiros e o nosso assunto hoje é a hora vazia. Este assunto encontra-se no livro Episódios Diários, Psicografia de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, essa grande benfeitora espiritual, tem nos brindado com obras que são verdadeiras pérolas para todos aqueles que desejam conhecer um pouquinho mais sobre psicologia e alinhar esse conhecimento com o Espiritismo. De modo que quando nós estamos diante de uma obra de Joana de Ângeles, nós estamos sempre diante de uma obra que nos auxilia a sermos pessoas melhores, porque nos traz reflexões profundas, mas de maneira que nós conseguimos entender com propriedade. E hoje o nosso assunto, a hora vazia, é mais uma de suas propostas para que nós eduquemos o nosso dia a dia. Antes de iniciarmos esse deleite por suas páginas, lembremos-nos do Livro dos Espíritos. Lá, a espiritualidade orienta Kardec de que o nosso corpo físico ele descansa, ele repousa, mas o espírito ele está sempre em atividade. Nós vamos encontrar essas informações todas quando pusermos a ler a parte relativa ao sono e aos sonhos na obra. Lá nós conheceremos com maior profundidade questões relativas ao que o nosso espírito faz quando nós estamos descansando, quando o nosso corpo físico está descansando. Porque o corpo físico precisa do repouso, mas o espírito não para. E se lermos André Luiz, de sua gigantesca e monumental obra, A Vida no Mundo Espiritual, essa coleção monumental, nós conheceremos em detalhes a vida no plano espiritual e o que fazem os espíritos nesses momentos tão importantes. Porque o corpo descansa, mas o espírito está sempre em atividade. E é pensando nisso que Joana de Ângeles nos traz conhecimento valiosíssimo de sua obra já citada, Episódios Diários, que é uma coletânea de mensagens que Joana nos traz para aproveitarmos melhor o nosso dia a dia, sempre com lições e ensinamentos. E essa, no capítulo de número 8, nos chama a atenção para o vazio do tempo. E o que é a hora vazia? Joana de Ângeles a define como aquele momento em que nós não estamos direcionando a nossa vontade, direcionando o nosso pensamento a nada em específico. Joana de Ângeles, nós vamos repetir muito o nome dela, porque afinal de contas é ela que nos ajuda a entender isso. Ela nos informa de que são nesses momentos em que nós não estamos direcionando a nossa atenção é que nós nos iludimos, é que coisas ruins são planejadas para execução posterior. Então, no momento em que nós não estamos fazendo nada, estamos apenas ali, aguardando o tempo passar, pensando na vida, é que nós estamos de fato nos atrapalhando. Porque são nesses momentos que nós não estamos pensando em nada, é que nós estamos pensando. Parece uma incoerência, não é? Mas não. Nós temos que lembrar que o espírito está sempre em atividade. É dele que emana o pensamento. Então é natural que o espírito esteja sempre emanando, pensando. E nós precisamos
direcionar o nosso pensamento para aquilo que nos auxilia. Se nós imaginarmos a nossa rotina diária, que é mais ou menos igual para todo mundo, que é o que? A gente levanta de manhã, sai para trabalhar, fica ali no trabalho de 8 às 18, aí vai para casa, aí vai cuidar da família, vai cuidar das crianças, arrumar a casa, jantar, todas as atividades que a gente precisa fazer. É natural que sobra um tiquinho sim de tempo, né? Depois, pra gente dar aquela descansadinha, aquela relaxadinha antes de irmos dormir. E normalmente, essa relaxadinha que a gente fica ali tranquilo, o pensamento vai longe, é que reside a tal da hora vazia. E é essa hora vazia que nos atrapalha. Porque na hora vazia, nós não estamos focando a nossa atenção, nós não estamos focando o nosso pensamento em nada. Quando nós não estamos focando o nosso pensamento, nós deixamos fluir, é que as ilusões aparecem. A gente começa então a lembrar fatos, lembrar coisas. Então a gente começa a pensar em determinadas coisas, determinados momentos, e a gente começa a imaginar, começa a divagar, e essa divagação normalmente ela não termina bem. Por quê? Porque nós não temos as informações completas. Nós temos apenas aquilo que nós sabemos. E é por não termos as informações completas que Joana de Ângeles nos diz que nesses momentos muitas coisas ruins são planejadas. Porque a gente começa então a acreditar nas consequências daquilo que nós estamos pensando. Como a gente não tem toda a história, todo o fato, a gente começa a acreditar então que aquilo que a gente já sabe terá determinada consequência se manter assim. E aí a gente se ilude. E essa ilusão nos traz sofrimento. Imaginemos um exemplo clássico para facilitar o nosso entendimento. A gente terminou tudo que a gente tinha para fazer, né? Aí a gente senta ali no sofá, ou a gente deita na nossa cama macia, pega o celular e fica lá. Entra na rede social e passa uma foto, aí você olha o fulano, dá uma lidinha ali no que ele escreveu, passa a próxima foto, outra lidinha, passa outra foto, tá só ali. Você está ali. Você não está pensando, você está apenas ali interagindo com aquilo, interagindo com o seu celular. Que por acaso se conecta com outras pessoas. Nesses momentos a gente começa então a pensar, você olha a foto do fulano e fala, fulano tá de namorado novo, fulano tá de namorada nova, espertinha, né, espertinho. E aí a gente começa a devagar. E essa divagação ela é complicada. Por quê? Porque a gente não tem a história, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente deixa aflorar emoções, sentimentos, e a gente não cuida disso. A gente simplesmente deixa, sente qualquer coisa, reage em cima desse sentimento, e a vida vai fluindo. Aí você de repente olha ali uma fotografia da sua chefe, do seu chefe, e aí você logo lembra que amanhã é dia útil, você vai trabalhar, você tem um monte de demandas para fazer, aí você já começa a ter dor de cabeça, aí você já começa a sentir dor no estômago, aí já começa a vir aquela palpitação no coração, aí você vai dormir péssimo, porque amanhã você vai ter um dia daqueles. Isso é o resultado do quê? Da hora vazia. Porque como a gente não focou a nossa atenção em nada, a gente deixou a coisa solta, a gente se iludiu, como diz Joana de Ângeles. A gente deixou, e isso nos faz muito mal. Porque nós apenas estamos emanando pensamentos e tentando interpretá-los para tirar alguma coisa proveitosa daquilo. E é aí que os nossos maiores problemas acontecem. Porque a gente começa a pensar, começa a tirar conclusões dos nossos pensamentos,
conclusões daquilo que a gente está imaginando, porque muitas das vezes o que nos acontece é que nós imaginamos as coisas, a gente começa a acreditar na nossa imaginação e a gente depois vai lá e comete um ato equivocado e a gente tem que arcar com as consequências desse ato equivocado. E aí então a gente pensa, o que eu vou fazer então? Já que existem essas horas vazias, esses momentos, o que eu faço? Joana de Ângeles nos ensina, é fácil resolvermos isso. Nós precisamos criar o hábito constante de focarmos a nossa atenção, de focarmos a nossa vontade em coisas produtivas. Então eu terminei tudo que eu tinha para fazer no nosso exemplo. Vou ali descansar. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um livro, uma leitura edificante. Eu vou conversar com meu cônjuge, com meus filhos, com meus amigos. De preferência assuntos edificantes. Saber como é que foi o dia. Saber como é que a pessoa está se sentindo. Contar coisas que lhes sirvam de lição. Ouvir, auxiliar, eu vou fazer isso. Eu vou pegar um projeto que eu tenho ali na gaveta, desde que seja a coisa mais complexa que possa ser, sei lá, eu quero escrever um livro, então eu vou desenterrar esse livro. Ou não, eu gosto de coisas manuais, eu gosto de fazer crochê. Então eu vou aproveitar esse momento e vou terminar ali meu pontozinho, fazer um tapetinho. Vai ficar tão bonito na minha cozinha. Percebam, o que nós estamos falando é vamos fazer alguma coisa para que a nossa vontade fique direcionada, para que o nosso pensamento fique focado naquilo e nós não tenhamos tempo para ficar divagando em pensamentos que não vão nos auxiliar. Joana de Ângeles nos diz que se nós fizermos isso, nós resolveremos muitos dos problemas que nos afligem, porque muitas das coisas que nós trazemos são por pensarmos muito, sem o devido preparo e o devido cuidado. E olha que interessante, quando nós fazemos esse pequeno exercício de evitarmos as horas vazias, de evitar esse momento que a gente só está ali existindo, sem produzir nada, nós já estamos fazendo um exercício de reforma íntima. Porque a tal da tão falada, tão famigerada reforma íntima, é isso, são exercíciozinhos que eu vou fazendo para eu ir ajustando as coisas na minha vida. Entende? Combater as horas vazias é um excelente exercício de reforma íntima. Se nós nos espelharmos em grandes pessoas que nós conhecemos, e aí como somos no meio espírita, nós podemos falar de grandes nomes do espiritismo que nós admiramos, que são grandes palestrantes, grandes trabalhadores, ou que foram pessoas grandiosas. Nós vamos observar que geralmente essas pessoas têm esse traço em comum de estar sempre ali, focando a sua atenção em algo que lhe seja útil e proveitoso. Então, quando estivermos tranquilos no nosso lar, já não tivermos mais nada a fazermos, vamos fazer alguma outra coisa, algo para mantermos a nossa atenção. Se nós não estamos dispostos a ler nada, não estamos querendo conversar com ninguém, muito menos estamos com disposição para fazer algum trabalho manual, escrever alguma coisa, começar um projeto novo, estudar, quero começar a aprender um idioma estrangeiro, é um bom momento para a gente pegar o material e dar uma olhadinha. Vamos ligar a televisão então, mas vamos colocar alguma coisa construtiva. A gente aproveita que já está aqui no canal do YouTube da Comunhão, já escolhe uma outra palestra, coloca lá e vamos escutar aquilo.
e prestar atenção nesse conteúdo mais edificante. Para quê? Para nós focarmos a nossa atenção, porque quando a atenção está focada, nós não ficamos emanando pensamentos desconexos, e aí a gente resolve um monte de problemas na nossa vida sem nem perceber, porque a gente deixa de criar situações. E quando a gente deixa de criar situações, normalmente ilusórias, nós vamos aprendendo a arte de vivermos cada vez melhor. Que é isso? Nós precisamos disso. Nós precisamos viver a nossa realidade sem criarmos novas realidades que não passam de momentos ilusórios. Então vamos fazer esse exercício. A gente deve lembrar sempre, com muita propriedade, aquilo que Hamed nos ensina em seu livro As Dores da Alma, que as emoções, elas são amorais. Ou seja, não há problema em sentirmos alegria, ficarmos um pouco tristes, sentirmos raiva, sentirmos bem-estar, serenidade. Não há problema em termos esses bons sentimentos mesclados com maus sentimentos. Isso é parte de nós. Nós somos assim. E nós precisamos de todos eles. Imagina se nós não tivéssemos ansiedade. A gente andaria numa rua escura à noite, tranquilo, ignorando o perigo que está ali à volta. Mas a ansiedade nos ajuda a acelerarmos o passo, a prestarmos atenção, para a gente chegar no nosso destino de segurança. Então, os nossos sentimentos, eles não são nossos inimigos, nossas emoções não são nossas inimigas. O que a gente não pode, e a Hamed nos diz muito bem isso, é reagirmos a esses nossos sentimentos, porque aí a gente comete e acaba fazendo equívocos. Imagina se a gente se irrita por uma determinada situação qualquer. Fica aborrecido com alguém, a gente vai lá tirar satisfação com a pessoa. A gente pode criar um problema, a gente pode fazer uma agressão, ou sofrer uma agressão que era desnecessária. Mas se a gente vem um impulso e a gente se educa para ele, não está na hora de eu responder ninguém porque eu estou irritado. É o exercício da reforma íntima. E você fala assim, não, eu vou esperar, eu vou me acalmar primeiro, e aí eu vou conversar sobre isso. Esse é o exercício da reforma íntima, essas coisinhas que a gente vai fazendo aos pouquinhos, para nós irmos nos educando e nos melhorando. E aí a gente lembra que Hamed vai nos dizer isso para quê? Porque ele nos diz que nós temos que educar a nossa vontade, educar o nosso comportamento, para convivermos bem com os nossos sentimentos e as nossas emoções. E a hora vazia é uma coisa que nós precisamos educar em nós. É muito mais fácil a gente ficar tranquilo, sem fazer nada. Mas é aí que mora o perigo, porque a gente começa então a devagar, e divaga errado. E quem divaga errado tem problemas por causa disso. Portanto, a nossa lição é: vamos combater as horas vazias. Não vamos nos permitir ficar sem fazer nada, sem pensar em nada que não seja com a nossa atenção focada. Vamos focar-nos nisso. Porque quando nós nos focamos no que está certo, no que nos é bom, nós vamos nos tornando pessoas mais serenas, mais atenciosas, e nós vamos perceber como a nossa vida melhora substancialmente quando a gente não se deixa mais levar pela hora vazia. Mas isso significa então que não é para eu dar mais uma olhadinha na rede social? Não, pode olhar, não tem problema. Você pode olhar, pode colocar suas fotografias lá, comentar a fotografia do amigo. O que a gente não pode é ficar lá meia hora da nossa vida só olhando e pensando. Dá uma olhadinha, tira 10 minutinhos, olha ali rapidinho.
Passou esses 10 minutinhos, aí a gente vai ler um livro, que é pra gente ficar ali pensando na história, pensando no que está acontecendo, adquirindo uma habilidade nova, entende? Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que focar o nosso pensamento, focar a nossa vontade, que é isso que vai nos auxiliar de verdade. Esperamos que tenham gostado, esperamos que as horas vazias deixem de estar presentes em nossa vida, para ser aquelas coisas que a gente olha assim no livro, dá uma lida e fala, nossa, isso existe, caramba, legal. E que a gente deixe que isso não seja mais parte de nós. Isso vai nos fazer bem. Isso vai nos ajudar a crescermos enquanto seres humanos. Porque fazer o bem não é só ir ao centro espírita, ou se voluntariar a um trabalho assistencial, seja onde for. Fazer o bem também é cuidar de nós, cuidar da nossa saúde física, cuidar da nossa saúde mental. Cuidar de nós é também fazer o bem. Nós precisamos disso, a gente precisa cuidar da gente. Vamos cuidar então. É tudo fácil a gente evitar isso. Evitar essa hora vazia que tanto mal nos traz. É só a gente não deixar o pensamento vagar por aí. É só a gente direcionar. Mas eu só estou lá tricotando, eu começo a pensar na minha vizinha e lembro que ela fez tal coisa. Aí eu vou falar assim, opa, não é hora de pensar nisso, estou tricotando. Claro que isso é um exemplo, tá, gente? Estou dizendo que tricota fica pensando mal. Só para te exemplificar, a gente vai fazendo isso, a gente vai exercitando para o nosso pensamento estar focado numa coisa só. Esperamos que tenham gostado. Se você gostou, deixa um like para nós, um comentário. Isso ajuda a gente a produzir cada vez melhor. Fiquemos todos em paz e lembramos sempre que a hora vazia a gente diz não. Nosso muito obrigado.